Aparecer à luz é um desafio para qualquer animal, mas para as aves é 2 vezes mais difícil. Para simplesmente quebrar a casca do ovo, os filhotes precisam gastar todas as suas forças. Eles nascem já exaustos, além disso, imóveis e cegos. E é neste momento que tudo apenas começa, porque apenas 1 em 10 conseguirá sobreviver. As aves comem insetos. Essa cadeia alimentar funciona perfeitamente até que as formigas entram em cena, que se transformam em predadoras. Algumas espécies de formigas realmente não se opõem a morder com qualquer tipo de carne, mas nenhuma delas se comporta como as formigas de fogo vermelhas. É uma espécie invasora que rapidamente toma novos territórios e ataca ninhos de pássaros. E quando eu digo ataque, eu quero dizer um ataque real, de acordo com todas as regras. Imagine como seriam os ataques de algumas tribos nômades. É como um furacão. As formigas não rastejam no lixo em busca de comida e depois vão embora calmamente. Não, eles esperam até que os filhotes comecem a eclodir, porque é quando eles conseguem o mais saboroso. A gema do ovo atrai as formigas trabalhadoras, e elas rapidamente alertam todas as outras sobre a fonte de alimento. Esses insetos estão por toda parte com seus próprios indivíduos. Recebendo Steve 1 como ouvido, recebendo bolinhas na vitrine, repito bolinhas na vitrine, recebendo. Engraçado, claro, mas os pintinhos não acham nada engraçado. As formigas de fogo vermelhas podem literalmente comer os seres vivos, aproveitando-se da fragilidade e falta de proteção por penas deles. O pior aniversário do mundo. Nas regiões com muitas formigas de fogo e árvores não pulverizadas com pesticidas, até 22% dos filhotes morrem, tornando-se alimento para a colônia. Apenas pense 22%. E isso sem contar as mortes por outras causas, porque os filhotes recém-nascidos não precisam de muito para se desviar do caminho. Muito frio, muito quente, muito úmido, falta de comida. Ou talvez a mãe acidentalmente pisou neles. Enfim, muitas possibilidades, só faltavam as formigas aqui, mas espere, por que as formigas comem carne? Então, como são insetos, suas mandíbulas têm força suficiente para morder isso. Por mais estranho que pareça, sim. De fato, as formigas provavelmente não conseguiriam lidar com a pele de um elefante. Mas quando se trata de um filhote que acabou de sair do casulo, não há nada difícil. Sim, elas levam mais tempo que um predador comum, mas as formigas compensam em quantidade. Para comer completamente um grande bagre, eles levarão cerca de 10 dias. Agora tente imaginar o quão rápido as formigas realmente lidam com um filhote. Aqui está um exemplo simples. As formigas neste vídeo não são de fogo, mas levaram 21 horas para que apenas o esqueleto do filhote morto restasse. Provavelmente uma espécie invasora levaria ainda menos tempo, porque quando você está conquistando um planeta, precisa se apressar. E se você ainda acha estranho que as formigas se alimentem de carne, embora devam carregar várias folhas, grãos e água doce, então aqui está um fato confirmado por pesquisas. As formigas comem mais carne do que leões, lobos e tigres juntos. Eles basicamente consomem uma quantidade enorme de alimentos variados, e fazem isso constantemente. Parece que as formigas comerão qualquer coisa conveniente, como frutas, salsichas, pintinhos vivos e até eletricidade. Ah, espere, você deve ter ouvido errado. Algumas formigas são tão onívoras que podem até consumir eletricidade. Bem, ou algo assim. A formiga raspberry, muitas vezes chamada de louca, por algum motivo desconhecido adora cabos elétricos. Assim como as formigas de fogo, ele se arrisca pelas linhas de transmissão, morando em transformadores, caixas de fusíveis e computadores. Você acha que o cooler dentro do seu laptop começou a fazer um barulho estranho? Talvez o problema não seja uma falha padrão. Geralmente, formigas capturam equipamentos eletrônicos de forma desajeitada, porém eficaz. Uma formiga entra no transformador e morde o fio sob tensão. É eletrocutada e lentamente libera feromônios que atraem mais formigas. As formigas que atendem ao chamado mordem os fios ou seu companheiro também são eletrocutadas, liberam feromônios e atraem ainda mais formigas. Em breve, há tantas formigas mortas que a isolação falha e ocorre um curto-circuito no sistema. As formigas de fogo agem de forma parecida, desligando os ares condicionados e as bombas d'água. Na verdade, qualquer dispositivo que funcione com energia da rede está em risco. Sabe-se que eles atacam semáforos e até pistas de pouso e decolagem em aeroportos. Com o caos instaurado, as pessoas começaram a buscar soluções por conta própria.
Os pesticidas são a melhor solução para eliminar formigas, mas eles também podem matar tudo que está vivo ao redor. E então decidiram usar moscas. As moscas faraônicas usam formigas como incubadora, atacam rapidamente, inserem o ovo rapidamente e também voam rapidamente. Só resta esperar até que a larva cresça dentro, e então a cabeça da formiga simplesmente cairá. É bastante difícil viver sem uma cabeça. Pergunte a Ned Stark. Se os pintinhos não têm moscas especialmente treinadas com eles, estão condenados à morte. Espere, com certeza deve haver uma maneira de sair do ninho. Não há barreiras lá, basta balançar na borda e... Na verdade, não é tão simples assim. Para evitar que os filhotes pulem do ninho a qualquer momento, quando querem passear, a natureza instalou um programa especial em seus cérebros. Esse programa protege os filhotes da morte, bem, em qualquer caso, da morte por gravidade. Mas isso é um pouco incômodo quando estão tentando te matar no seu próprio berço. Não surpreende que os filhotes tentem sair do ninho rapidamente. As formigas não são seu único problema. Parece apenas que o ninho é aconchegante, quente e seguro. Na maioria dos casos, o ninho é um lugar horrível, apertado, infestado de parasitas, onde você realmente não quer estar. Parasitas transmitem doenças e se o filhote não sair da casa dos pais rápido o suficiente, corre o risco de morrer por causa deles. Adicione irmãos, deixando o ninho ainda mais apertado. Quem iria querer viver assim? Pois é, eles fizeram isso. Primeiro as formigas, depois compartilhe com todos. Não se intrometa, não tire a comida da irmã, chega, estou saindo. Adivinhe o que ocorre com os filhotes que deixam o ninho precocemente, sem tempo para se preparar totalmente. Eles ainda não sabem voar, então apenas caem na terra. Novamente, a gravidade, a implacável gravidade. Para proteger sua prole, que tenta mudar as condições de vida e se salvar dos parasitas, os pais se livram das formigas. Eles fazem isso tão diligentemente que podem se livrar de todos, bem, de todas as formigas que atacaram hoje. Como eu já disse, os insetos vencem em número. Não importa quantas formigas um pássaro adulto coma, há centenas ou até milhares de vezes mais no formigueiro mais próximo. Proteger o ninho é realmente um trabalho muito ingrato. Então talvez valha a pena construir ninhos o mais protegidos possível desde o início? Não me entenda mal, eu realmente não entendo nada sobre a construção de ninhos. Eu não sou um pássaro. Mas deve haver algumas opções. Paredes fortes, um fosso com crocodilos, sim, até ninhos em cactos. Os pássaros dos cactos agem dessa maneira. Além disso, eles fazem ninhos para sua prole não em qualquer lugar, mas diretamente entre os espinhos de um cacto chamado Cylindropuntia bigelowi. Uau, que nome! Por si só, o cacto tem um apelido mais curto, chola. Não tenho certeza se isso ajudaria contra as formigas, mas se você já viu uma chola, sabe que não é brincadeira com esse cacto. Nenhum predador se aproximaria de tal espinho, pois os cactos não são chamados de voadores por acaso. Claro, são apenas lendas que a planta salta sobre as pessoas. Na verdade, é fácil o suficiente para esbarrar em um cacto para que uma parte dele grude em você permanentemente. E eu não uso essa palavra por acaso. Arrancar um segmento de cacto de si mesmo não é apenas difícil, mas também muito, muito doloroso. Mas o problema dos filhotes não é apenas com predadores e parasitas. Frio, fome e outros fatores também os impedem de sobreviver até a maturidade. Às vezes, eles afundam o próprio ninho. As galinhas d'água são campeãs em construir os ninhos mais instáveis, localizados nos lugares mais inóspitos. Dizem que às vezes eles até pedem ajuda às pessoas, já que não conseguem se virar sozinhos. Isso deve ser extremamente frustrante. Você constrói um ninho, seu filhote choca e... eu já falei sobre a queda. E até mesmo os ninhos mais resistentes não ajudarão se um vento forte se levantar. Seu filhote será soprado para fora do ninho. Uma situação normal para os albatrozes, que provavelmente não estão muito animados com isso. E se nevar, as águias de cabeça branca frequentemente enfrentam esse problema. A única oportunidade de proteger a prole é cobri-la e tentar se aquecer. Mesmo na nevasca mais forte, mais cedo ou mais tarde ela vai acabar. E o que as águias farão então? Só há uma escolha. Até breve.